Olá, investidores, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Na Mira do Trader, nosso bate-papo semanal, onde eu trago aqui minhas ideias, estratégias, em alguns momentos operações, a minha visão para a renda variável na semana. Eu falo sempre dos ativos fixos, BOVA11, Petro, Vale, bancos, né, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Falo do dólar futuro, índice futuro e Bovespa, e sempre faço 5 ou 6 pedidos do YouTube. Pessoal, convido aqui, tá no topo do nosso canal do YouTube, a aula gratuita online. Aprenda a gerenciar seu capital próprio na Bolsa de Valores, né? Eu sempre falo que o investidor tem que ter as rédeas na mão, ser o comandante do navio, o senhor da situação. Então preparei um material, conto um pouco da minha história, falo um pouco da minha filosofia operacional e da forma que eu penso no mercado. Só se inscrever, aula gratuita, mais uma iniciativa educacional da Top Traders, ok? Se você puder, se você gostar do vídeo, pessoal, deixa o seu like, compartilhe, ajude a gente chegar a um número maior de investidores. Ok? Vamos começar aqui dando uma olhada como é que está o mercado, né? Nasdaq subindo 0,54, Dow Jones 0,15, S&P 0,23. Mercado em alta lá fora. Vamos ver como é que estão as bolsas na Europa. Misto, né? O Brexit avançando, Inglaterra subiu 0,80. Ali a Alemanha, que a gente acompanha, 0,23, França 0,23 também. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, a gente volta nessas bolsas internacionais que a gente acompanha sempre na segunda-feira. Pessoal, nós temos aqui no Ibovespa uma situação bastante exótica, né? Eu queria agradecer também todo mundo que acompanhou o meu programa Visão Técnica lá no Infomani. Eu fui o convidado da última sexta-feira. Muito obrigado. Pessoal que vem acompanhando também as iniciativas aqui do Radar e o Na Mira do Trader. No caso de Ibovespa, nós temos uma situação exótica porque nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. Nós temos um triângulo, né? A própria neckline do ombro, cabeça a ombro invertido é a linha de cima do triângulo. E nós temos um possível pivô se o mercado romper 74, 170 mil pontos. Pivô de alta, né? Então é uma situação bastante exótica. 3 figuras que podem apontar para cima e alguns investidores enxergam nesse movimento aqui um W, né? Seria uma primeira perna, aqui o eixo por volta de 75 mil pontos e uma segunda perna mais alta e um W menorzinho aqui com eixo 74,166. Então tem uma série de figuras de alta aí, mas o mercado tem que se decidir. Eu escrevia hoje no meu informe cenário que o mercado tentou 1, 2, 3, 4, 5 e hoje 6 vezes superar a média móvel de 21 períodos e ele não consegue passar. Então, claramente, é o ponto a ser batido, né? A média móvel de 21 ela tem funcionado efetivamente como um divisor de águas entre a compra e a venda. Então, o mercado, se em algum momento ele consolidar-se, ele passar e permanecer acima da média móvel de 21, é algo diferente. Então, a gente tem que ficar atento a essa movimentação. A mínima e a máxima de hoje é muito parecida com a sexta-feira, mas hoje está subindo. Então é um pregão que favorece a compra. Nós sabemos as figuras, informação, sabemos os pontos. E só o fato dele ficar acima de 73 mil pontos em fechamento hoje, se ficar, já é algo positivo, porque nos últimos 2 pregões ele foi e voltou. Ok? Então qualquer coisa diferente do que vem acontecendo vai chamar a nossa atenção. Para quem está posicionado, seja na compra, seja na venda, nós estamos comprados, no caso, né? Tanto carteira como índice, serão desdobramentos importantes. Falando do BOVA11, aqui na tela, movimento parecido, né, pessoal? Também tem ali o triângulo, um possível pivô e o ombro, cabeça a ombro, né?
e os pontos são os mesmos e a mesma dificuldade de passar acima da média de 21. Esse caso do dia 6 aqui foi alguma coisa no leilão, a gente não pode nem considerar muito, só que foi nessa linha de cima aqui certinho, né, formando uma espécie de canal. E é a mesma coisa, o mercado tem que consolidar-se acima da média de 21. Eu vejo uma inclinação um pouco mais para alta, tanto que eu apontei isso no Visão Técnica, e hoje o mercado está subindo. Ok? Falando agora do WIN Z17, eu tenho uma compra nesse mini contrato, vocês sabem. A mesma coisa, triângulo, ombro, cabeção, ombro invertido, o ponto que estoura pivô 74.310. O mercado também ele não consegue passar acima da média de 21. Quando ele se aproxima, entra a pressão vendedora, e quando ele conseguiu de fato, foi dia 5, ele voltou e devolveu tudo. Nesse caso, tem uma particularidade, um desdobramento um pouco diferente, que é o fato de, se ele romper a média de 21, ele já rompe a linha superior do triângulo ou a neckline do ombro, cabeção, ombro invertido de uma vez. Então aí isso poderia ser um sinal importante e puxar o mercado, ser algo que adiantaria o movimento como um todo, do BOVA, do mercado à vista, essa coisa toda. Nós tivemos alguns avanços aí em relação à reforma no final de semana. O Alckmin, presidente do PSDB agora, sinalizou algo pró-reforma. O governo fala em começar a discutir agora na quinta-feira, no dia 14, né? Quarta tem vencimento do índice, vai entrar o F18, enfim. Tem muita coisa aí para acontecer, vários drivers. E o mercado aparentemente está respeitando 72.620, que é um ponto de divisor de águas, respeitado tanto na sexta-feira como hoje. Tem a LTB desenhada no intraday aqui para a gente acompanhar também. Ok, pessoal? Revisão, as movimentações favorecem a alta. Isso daqui até parece um ombro, cabeça-ombro invertido menor aqui. A cabeça estaria aqui, primeiro ombro, segundo ombro sendo desenhado. Certo? Eu vou tentar falar aqui do... Alô, alô, alô. Acho que normalizou aqui. Então, meu microfone normalizou. Ele estava dando uma pequena inconsistência, né? Então aqui, o que eu enxergo aqui? Uma situação de compra. Continuidade da compra, o mercado subindo. E eu vou tentar falar agora das criptomoedas. Vamos ver se a gente consegue desenvolver aqui no Cartesia. Ok? Pessoal, o Bitcoin estreou na bolsa, o mercado futuro de opções na bolsa, na Cboe, né? CBOE, em Chicago, antes da CME. E está subindo bem, está reagindo bem. O Litecoin é o destaque de hoje, subindo 30,46%. Tudo subindo, né? Um dia de estreia na bolsa de Chicago, na bolsa no caso de opções. E o mercado reagindo com compras, né? Então... mercado francamente comprador, até o Bitcoin Gold, que é o patinho feio aqui das criptomoedas, está subindo. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui. O Bitcoin, vamos ver se a cotação bate ali. O Cartesinha já me deixou na mão aqui, pessoal. Vamos ter que passar para o broadcast. Ele está 16.552,50, esse problema foi corrigido. O que a gente vê ali? O Bitcoin respeitando a média de 5, né, nas últimas sessões. Ele está respeitando a média de 5 desde meados de novembro, há um mês. E subindo, né, pelo que a gente viu aqui. E as criptomoedas aí realmente estão na crista da onda, né? Então, eu quero ver quando começar na CME, na Chicago Mercantile Exchange. Aí... eu espero, sinceramente, alguma força corretiva para depois voltar a subir. E aí eu sou comprador, corrigindo bem, né? Mas é uma alta generalizada de estoque. Vocês sabem que eu gosto das altcoins também, o Bitcoin Cash, o Ethereum. Eu gosto bastante. O IOTA também está se associando a algumas empresas no que diz respeito à tecnologia, né? Então...
eu acho que tem oportunidades no Bitcoin. Agora, os futuros eles são de Bitcoins, né, que estão sendo negociados, então o Bitcoin deve ganhar um pouco mais de market cap, e em breve está próximo de 300 bilhões de dólares aí. Ok, eu vou ter que passar para o broadcast, pessoal. Eu fiz índice, dólar, BOVA e falei um pouco de criptomoedas, Cartesian. O pessoal está corrigindo lá esse problema. Ele em algum momento ele funciona um tempo e ele dá esse bug, mas eles estão bem pertinho ali da solução. E quando ele estabilizar, em vez de 5 papéis, eu faço 10 pedidos do YouTube. Ok, aí vamos dar uma olhada aqui primeiro na... A gente iria passar de qualquer forma aqui para o broadcast, né? Eu vou falar aqui de um pouco das bolsas internacionais, fazem parte dos estudos de segunda, do Na Mira do Trader. Bom, vamos falar primeiro de Nasdaq, né? Lá o governo tinha aquela ameaça de shutdown. Foi estendido até o dia 22, o teto da dívida. E aí eles acabam quase sempre ali negociando bem perto da época de Natal e ficar tudo certo por lá. No caso da Nasdaq, já tem várias semanas que a gente faz os estudos. Ela vai nessa linha vermelha, que é uma LTA, uma linha de tendência de alta, ela respeita e volta a subir. Então, movimento de praxe. É praticamente um canal isso aqui, né? Se a gente traçar... fica parecido com um canal mesmo. Algo bem perto disso. E o mercado tem seguido aí firme e forte uma tendência de alta de primária, secundária e terciária. Então lá não tem nenhum sinal, uma figura, alguma coisa macro que configure, por exemplo, uma correção à vista. Bolsa da França, que eu gosto de acompanhar também. Na Europa, sim, tivemos uma correção. Na Europa, o mercado não está firme, mas os topos de fundo são ascendentes no curtíssimo prazo. Deixou um sinal aqui que é praticamente um bebê abandonado de fundo, uma mistura de estrela da manhã com bebê abandonado de fundo. O gap, ele é mais de corpo, assim, mas é uma mistura dos dois, é um padrão de fundo. Está acima da média de 21, né, apesar de ser uma sessão corretiva, e segue aí numa alta arrastada a Bolsa da França, nada que comprometa que seja um sinal de alerta ou alguma coisa do gênero. A Bolsa da Alemanha é muito parecida, só que ela consolidou um fundo aqui na região de 12.800 pontos, está acima da média de 21 também. Ela tem trabalhado em torno da média também num caminhão seguindo ladeira numa alta arrastada, lembrando que a região de 13.000 pontos ela é importante aqui e foi respeitada. Também indica tendência de alta de curto prazo, além de médio e longo prazo, que é claramente de alta. No caso do índice FTSE, que pega a Bolsa de Londres, o que a gente vê aqui, pessoal, é algo um pouco diferente por causa do Brexit, né? Já na semana passada eu disse que a região de 7.300 pontos tinha sido respeitada 5 vezes aqui há alguns meses atrás e foi respeitada de novo, deixando o fundo duplo. E que eu acreditaria que seria uma bolsa que teria mais força. A gente pode até interpretar como um ombro, cabeça a ombro invertido, é um padrão de alta. O candle de sexta foi de forte alta, hoje também. Então tudo indica aqui a continuidade do movimento de alta para a Bolsa de Londres. Para quem é mais exigente, sempre gosta de ter uma visão antagônica do mercado, alguma coisa do gênero, eu discutia com um aluno meu que opera na Bolsa de Hong Kong, mas eles olham muito a Bolsa de Londres, né? Foi domínio inglês muito tempo. O mercado financeiro de Hong Kong é bem pujante. Não sei, de repente essa linha aqui seria decisiva, porque ela derrubou o mercado em junho e depois derrubou o mercado agora em novembro. Então, de repente, essa linha seria um objetivo. Eu até concordo, desde que a região de 7.500 pontos assim seja rompida. E realmente eu acho que vem nesse objetivo aqui. Certinho, então falamos de bolsas da Europa também, falamos da Nasdaq, agora depois no final a gente fala de Petro, Vale e bancos, e agora vamos fazer 5 pedidos do YouTube com muito prazer.
eu fazer o radar na mira do trader, essas participações no Visão Técnica, às vezes eu vejo alguns profissionais, aquela marra, o cara com má vontade, eu faço com o maior prazer, pessoal, a maior energia, por isso que às vezes eu tenho energia demais, eu acabo falando mais do que devia, Merceiro, mas é algo que eu realmente gosto. Se eu conseguir transformar a vida de um investidor que assiste, eu estou feliz, né? Se forem 2, mais felizes, se forem 1000, então é realmente uma missão, algo que me... Uma personalidade sempre muito serena, mas quando eu abro o gráfico, a minha energia, então, sempre eu faço aqui com boas intenções, às vezes me empolgo, mas sempre com muito amor, com muita dedicação. Falando da Vulcabras, da Vulc 3, que é uma ação que está em primeiro aí na nossa listagem, é um ativo com fundamentos muito bons. Vamos colocar uma média aqui na Vulcabras. Eu tenho uma aluna que tem bastante dessa ação em carteira que eu sei, eu já acompanho, foi minha aluna, é minha aluna ainda, não está na carteira do meu grupo, mas eu sei que ela adora o papel. O que a gente tem que dizer aqui, pessoal, é sempre ter uma leitura independente do que a gente acha, né? Porque às vezes o que a gente acha é com base naquilo que é informação pública, a gente nunca sabe no frigir dos ovos ali o que acontece de fato numa empresa. O que acontece é que nós temos topos e fundos descendentes, né? Então claramente a ação está numa tendência de baixa e perdendo aqui um suporte na região de R$8, que é importante. Então eu não vejo, por exemplo, média de 21 apontada para baixo, um sinal de compra na ação. É uma ação que tende a cair mais, salvo um candle de massa com volume ou algum sinal de reversão. Então eu não vejo, por exemplo, algo que eu diga assim para você que nesse momento, né, realmente assim que a ação, nada que me indique, fale, olha, eu estou empolgado, ela está num suporte. Então realmente é uma ação que na minha concepção, na minha visão, é uma ação que vem vendida sem sinal comprador. Diferentemente de muitas ações que eu olho e falo, ó, pessoal, tá caindo, mas aqui tem essa estrutura, tem isso, tem esse porém, no caso da Vulcabras não. Vou colocar uma média aqui, esse gráfico é da EZTEC. EZTEC, existe uma... Eu tenho feito boas operações com índice, com dólar, a gente está com a mão boa, tenho acertado mais de 90% dos trades. Só que, pessoal, todo mundo sabe que eu tenho JHSF e todo mundo sabe que eu vivo elogiando o EZTEC. Aí você fala, poxa, professor, por que você não tem a EZTEC em vez da JHSF? Pessoal, porque não dá para acertar tudo, né? Então, mas essa é a ação que eu sempre elogio, mas não compro. Inclusive na imersão que nós fizemos em julho, eu falei tudo de bom sobre o papel. Ela saiu de 15 e foi a 24. Só que eu não entrei. Então no momento o que ela fez? Ela veio aqui perto de R$18. Esse fundo não foi feito à toa. Dá uma olhada aqui do lado esquerdo do gráfico. Ó, era um topo, uma região importante anterior. Ó. Ela simplesmente subiu. Olha que movimento interessante. Desceu e tomou fôlego de novo. Então aqui é uma ação que favorece plenamente a compra. Correções, por exemplo, seriam oportunidades. E a gente consegue ver aqui na EZTEC duas situações interessantes. Primeiro, o rompimento de uma linha de tendência de baixa, né, que ela rompeu, foi, brigou e foi de vez. E segundo, que acima aqui de R$21 tem um pivô de alta. Você vê que rompeu aqui a cabeça do pivô, né? A cabeça do pivô aqui foi rompida e a briga está aqui. Né? A briga está na cabeça do pivô nos 21. Então, por exemplo, se ela vem fechar esse gap aqui e vem na média, eu acho que é compra. Se ela vem mais para baixo aqui, fechar esse segundo gap na LTB, compra também. Então, de repente, comprar a metade aqui e a metade aqui. Você fala, poxa, professor, mas se ela não devolver, se ela não descer? Aí é aquela história, você pode comprar 1/3 da posição agora, se ela disparar, você não fica de fora. E se você vê que consolidou e a média começa a subir, você vai comprando até completar a posição. Se não, você compra 1/3 agora, corrigiu mais um pouquinho, mais 1/3, deu uma
pesou, vem aqui para baixo, você compra mais um terço. Eu acho que no de baixo não vem, mas acho que dá para comprar em torno de 21, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ok? Mas é uma ação que ela destoa do setor imobiliário, que por si só já é beneficiado por um cenário de baixa de juros. Certo? Aí vou falar agora de Magazine Luiza. Eu comentei semana passada, inclusive, eu fiz alguns webinários lá no Infomoney, no programa aqui também. Falei que se eu tivesse que fazer... Eu falei o seguinte, a ação não estava no meu radar, tinha uma outra que estava e já entrou do setor, aquela coisa toda. Eu não posso entrar em detalhes aqui com a semana de imersão, lá no Infomoney, mas que eu claramente compraria a ação. Só que aí, pessoal, percebam muitas vezes de maneira subliminar aquilo que a gente está passando, né? Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Aí eu mostrei uma série de situações no ativo, né? O que eu mostrei? Eu falei, olha, pessoal, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. A ação, se eu traçar uma reta aqui importante, ela está caminhando para romper, né? Ó, nós temos aqui um mastro bandeira, tem aqui o mastro, um descanso na direção, ela deve romper aqui e disparar, mas a compra boa é na base do mastro. Então, a ação subiu forte. Agora você fala, putz, mas agora vale a pena comprar? Eu não compraria, eu compraria num cenário de correção. Ou numa correção no tempo, que ela fica lateral e a média sobe para proteger os preços, ou até numa correção mais aguda. Agora, se o mercado como um todo disparar, é difícil ela corrigir forte, né? E parece aqui também um ombro, cabeça a ombro invertido. Mas um pullback, uma correção, seria uma oportunidade de ouro. Mas esse gap pode ser um gap de corte ou de fuga, deixando toda essa estrutura abaixo da LTB para trás, né? Então eis a questão. Falando do quarto ativo de hoje, para hoje tem o GPA13 Natura. Então vamos lá falar o GPA3. É uma ação que de cada 4 ou 5 colegas que eu converso, pelo menos uns 2 adoram o papel. É uma ação que nunca me convenceu. Sendo bem sincero assim, eu olho... É que nem M. Dias Branco. Eu olho. A Agro 13 é uma ação também que eu olho, nunca opero. Essa ação não me convence, eu estudo os fundamentos, eu acho uma ação muito complexa. Assim como eu acho muito complexo o cenário de aviação e de telefonia também. Então, eu gosto de compreender o que eu estou operando. O que eu vejo no gráfico aqui, pelo que me falam, tem bons fundamentos. Ela está numa região de suporte, né? A região abaixo de 70 ela rompeu falsamente várias vezes. E teoricamente é uma ação que está dando compra. Pessoal, é aquela história, se eu fosse fazer alguma coisa eu compraria. Eu não trabalharia short numa ação que está trabalhando a 71,23, que há pouco tempo atrás estava 80. Né? Então eu compraria, mas não é um papel empolgante. Mas fala, professor, é compra ou venda? É compra na minha visão. Porque rompimento falso do suporte no 70, um candle de massa hoje, e ela me parece desenhar um W aqui, um fundo duplo. Essa seria uma primeira perna, aqui está o eixo, na região de 75, e ela faria um segundo fundo junto com o rompimento falso que confere força ao padrão. Ok? E agora eu vou falar aqui de Natura. Ok? Nato 3 aí na tela. Nato 3 nós operamos na última imersão, inclusive. Tem imersão lá com o Infomoney dias 14 e 15 agora. Agradeço a todos os alunos que acompanham aqui e fecharam lá o treinamento também. Natura tem um gráfico bem interessante aqui. Ela tem uma linha de tendência de baixa muito clara, que aqui está desenhada, assim como ela tem uma linha de tendência de alta, as quais em conjunto formam um triângulo, que é um padrão que aparece em vários ativos no momento, uma vez que temos um mercado em contração. Geralmente, para onde as médias estão levemente inclinadas é onde a ação vai testar uma das linhas de tendência. Me parece que vai ser para cima dentro de alguns dias.
E também eu consigo enxergar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Então, seriam algumas pistas, né, que indicam uma tendência maior de um movimento de alta. Ok? Então é isso aí. Aí partindo para os ativos fixos, né? O BOVA11 a gente já falou. Eu vou falar dos bancos, Petro e Vale também. Então vamos lá falar de BBAS3 primeiro. BBAS3 é aquela ação que está fazendo charme, né, pessoal? Hoje ela está subindo um pouco mais de 1%, 1,13%. Falou, pô, professor, mas o candlezinho tá vermelho aqui, tá subindo? Tá, porque o fechamento foi aqui embaixo, né? Então eu vejo um movimento de contração também, mas consolidando acima desse fundo aqui nos R$30,40 por ali. Então, parece formar também um ombro, cabeção, ombro invertido, ó, se a gente colocar aqui. É aquela história, eu vejo o mercado tem menos liquidez, é final do ano, mas eu vejo o mercado dando oportunidade, que às vezes, galera, o que acontece é o seguinte, o mercado faz uns movimentos meio estúpidos, anda 3.000 pontos num dia, abre num gap estúpido de alta, de baixa, então não dá tempo de você pensar, de você refletir, de você se posicionar. Esse mercado atual, não. Ele faz um movimento mais lento, um movimento em contração, então ele dá sim a oportunidade de se posicionar. Então, para mim, nós temos um fundo duplo, né, com rompimento falso do fundo nessa porção aqui do gráfico, e um desenho de um ombro, cabeça, ombro invertido, que é padrão de alta. A gente nunca tem certeza de nada, a gente trabalha probabilidades, sinais, pistas no gráfico, nos fundamentos e vida que segue. No caso da ação do Bradesco, ela fez um fundo triplo, né, 1, 2, 3, sobre uma região de resistência anterior, e está desenhando aqui um triângulo descendente, que se temos o rompimento da linha de tendência de baixa, é uma oportunidade de compra. Você vê que a briga está justamente na média e também na LTB. É um padrão raro que geralmente estoura para cima e vamos ver aí Previdência, Estados Unidos, China, como é que vai ser essa semana, aí deve trazer um efeito positivo ou negativo para a Terra Brasilis, para o nosso benchmark e para as ações ligadas ao mesmo, aí como banco, siderurgia, varejo e tal. Aí, falando de YouTube 4, eu não vou comprar bancos na minha carteira. Quem sabe eu compre, né? Pelo menos não tenho essa ideia. Mas seria a minha predileção, assim como Itaúsa, que você acaba comprando Itaú com desconto. Fez também um fundo 1, 2, 3, aqui 4 vezes sobre uma região de resistência anterior, a inversão de polaridade, resistência vira suporte. Também tem um triângulo descendente, já está acima da média de 21, brigando na LTB. Certo? E para finalizar, Petro 4. Hoje o petróleo está sambando, né? Ele não está firme para nenhum dos lados. A gente sabe que ela tem uma grande região entre 15,87 e 16, que é topo, uma região de topo aqui de maio, da quinta-feira negra, e ela tem fundo aqui em torno de 15,30 que ela tem respeitado. Eu vejo uma ação em contração, não é uma ação que me agrada, tem um fantasma do ombro, cabeça a ombro, sim. Se tudo der errado, acho que pode acionar, mas eu vejo um viés mais comprador no ativo. Eu acho que ela está amassando como uma mola para depois fazer um movimento de alta arrastada. Esse negócio de aumenta combustível, reduz combustível, previdência para cá e para lá, deixa a Petrobras meio sem rumo. Mas é um movimento de contração um pouco maior do que os ativos com peso no índice também, assim como ela, mas é uma ação impactada por muitos drivers e que tem claramente um oco aqui em formação, cuja frustração poderia levar a um forte movimento de alta, quem sabe pelo menos até esse eixo aqui na região de 16,30, que liberaria a alta até a região de 17,50. Ok? E por último, para finalizar, Vale 3. Hoje o minério fechou em alta de 0,5%.
chegou a trabalhar numa alta mais forte de madrugada, depois devolveu, mas os metais cobre, os demais em leve alta. A Vale está fazendo um movimento lateral que era previsível. Dificilmente a Vale, longe da média, passaria aqui a região de R$ 36,50, R$ 37 reais, que era o objetivo, de uma vez, pessoal. Ela passou, né? Ela resistiu a dias de queda de minério mais forte e veio justamente numa região de fundo nos 35, onde está a média, e está fazendo uma correção no tempo. Totalmente natural, acho que deve continuar mais alguns pregões, e depois, desde que ela preserve os 35, ela tende para a alta. Mas, sinceramente, eu acho que tem gráficos bem mais claros que Petro e Vale para o investidor poder operar. Ok? Eu volto a pedir que, se você gostou, você deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, aquela coisa toda. E aqui no YouTube nós temos uma novidade aí de final de ano para o pessoal poder estudar, que seria uma aula online ensinando você a administrar e gerenciar seu próprio capital. Então seja o senhor da situação, tome as rédeas na mão e use os profissionais, quem disponibiliza material para balizamento e aprendizado. A decisão é sua, porque o capital é seu. Pessoal, um forte abraço, excelentes semanas, uma honra tê-los conosco, seguimos juntos. Valeu!